Olá, sejam muito bem-vindos ao ARM Podcast. Meu nome é Tayane e hoje nós vamos falar sobre assédio no ambiente corporativo. Temos aqui a Licene Henk e também o Dr. Luigi Braga. Eles trabalham para a igreja na divisão sul-americana e eles têm muito a contribuir com esse tema. O Dr. Luigi, ele é advogado geral para a divisão sul-americana. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Uma alegria poder estar aqui com vocês para tratar de um tema difícil, mas muito importante para a igreja. Exatamente. A Licene, ela é gerente de recursos humanos da divisão sul-americana e está aqui também para contribuir. Tudo bem, Licene? Tudo bem, Thay? Tudo bem, pessoal? Aqui, na divisão sul-americana, cuidamos de pessoas. E parabéns a IRM, parabéns, Thay, obrigada pelo convite, por vocês cuidarem das pessoas, trazendo esse tema para que a gente possa prevenir e não remediar. Exatamente. Bom, esse tema que é assédio no ambiente corporativo é uma realidade alarmante nos nossos dias, dia a dia, na verdade, né? É um assunto que nós temos que falar, abordar, discutir. Tem uma pesquisa, inclusive, de uma organização, da Organização Internacional do Trabalho, também da Lloyd's Register Foundation e da Gallup, que diz o seguinte, que quase 23% das pessoas empregadas, ou seja, 1 a cada 5 pessoas, por exemplo, nós 3 aqui, mas os rapazes que estão ali trabalhando, 1 já sofreu um assédio no ambiente de trabalho. Ou seja, isso revela que a gente tem que falar sobre isso. É delicado, mas precisamos falar. E vamos começar pelo começo. Doutor Luigi, o que é assédio, o que é abuso? Explica pra gente, dá uma aula sobre esse tema. Sabe que hoje a gente tem, como nós trabalhamos em 8 países e a legislação e os conceitos mudam de um país para o outro, muitas vezes a gente prefere adotar violência. Então você tem a violência psicológica, você tem a violência física e você tem a violência sexual. É claro que dentro do ambiente corporativo você tem muito mais a violência psicológica. Mas o problema é que o assédio, ele aparece quando você começa a usar essa violência psicológica e essa violência psicológica começa a trazer uma situação muito complexa para o seu subordinado. O assédio, ele é sexual, a violência, ela é sexual. Para ser considerado um assédio, ela tem que ter alguma vantagem para o empregado e a pessoa tem que estar numa questão hierárquica, numa posição inferior. Então, veja, é muito ruim isso, porque quando você, falando agora do assédio sexual, eu geralmente vou tomar como referência, vamos dizer que você fosse a minha chefa, e você virasse para mim, você sabe que eu tenho família, você sabe que eu preciso sustentar minha família, você sabe que eu preciso do emprego, e você começa a fazer uma ameaça no sentido de que aquela promoção que eu tanto anseio, que eu tanto espero, depende de eu ter um relacionamento ou cumprir um desejo que você tenha. E pior, muitas vezes esse assédio vem com esta proposta de promoção junto com uma ameaça de despedida. Então, se você não quiser isso que eu estou lhe oferecendo, você vai perder até o que tem. Então, essa é uma violência que começa com uma violência psicológica, que pode ter como consequência uma violência sexual. Não necessariamente vai envolver a violência física, entende? É porque nós estamos muito acostumados a esperar a violência física. Veja, a gente tem uma reação muito forte ao abuso sexual, Só que dentro do ambiente corporativo, isso pode acontecer de uma forma que pode ser até mais prejudicial. Porque além de prejudicar a pessoa, ela prejudica também a própria corporação. Ela prejudica a igreja, ela prejudica a escola, ela prejudica a instituição. Então nós temos que ter muito cuidado com essa forma que acontece da hierarquia. Nós não podemos confundir um desentendimento entre colegas. Isso é diferente. Essa é a minha segunda pergunta. Existe assédio entre os pares? Pode acontecer, veja, não seria um assédio. Você tem aí um ato irregular que você pode punir. E esses casos, às vezes, é até mais fácil da gente resolver. Por quê? Porque você tem a figura do chefe. Então, o chefe ele pode intervir quando ele tem 2 subordinados. Por exemplo, eu costumo falar sobre essa questão da violência psicológica. O que é difícil da violência psicológica entre pares, de pessoas que não há hierarquia? É que ela pode ser violência para um e não ser violência para o outro. Depende da cultura, depende de como a pessoa encara aquilo, depende se as pessoas são amigas ou não, Então tem uma série de coisas que cabe ao líder verificar
se isso é ou não, né? A gente vai falar disso várias vezes aqui no podcast, mas é muito importante que a pessoa fale. Exatamente. Né? Não pode haver silêncio com uma coisa que te incomoda. Você tem que sempre falar. Esse talvez é o maior desafio que nós temos, né? O assédio no ambiente corporativo, ele traz alguns impactos, né, Licene? Eu queria saber agora de você o seguinte: quais são os impactos no ambiente corporativo, tanto para a vítima quanto também para a empresa? Antes de a gente pensar um pouquinho nos impactos, voltar um pouquinho atrás, voltar um pouquinho a fita, né? Só desse tempo ainda. Claro, lógico. A gente entender que isso foi algo que sempre existiu, mas não era, a gente não prestava atenção, não colocava nomes. E também gostaria de abrir um parênteses aqui, que nem todo conflito é considerado assédio, né? Nem todo conflito, porque existe uma situação onde eu discorde de alguém, inclusive do meu superior, por algum motivo ou razão, mas nem todo conflito é um assédio. E isso que você falou, doutor Luigi, sobre o que significa o assédio, como eu me senti e como a outra pessoa se sentiu, é muito diferente. E ainda mais falando no nosso ambiente de 8 países, ou falando para 8 países nesse momento, onde culturas são diferentes, se eu tenho uma pessoa de uma determinada região, talvez um comportamento de alguém que para mim pode ser agressivo, para aquele meio do qual aquela pessoa veio é considerado normal. Então, é uma linha muito tênue do que é um conflito e do que é o assédio. Mas voltando à pergunta que eu já esqueci, como foi mesmo? Quais são os impactos, no caso do ambiente corporativo, tanto para a vítima quanto também para a própria empresa? Bom, influencia diretamente no clima organizacional, né? Onde eu tenho uma desmotivação por parte das pessoas, então as pessoas elas ficam um pouco sem vontade de trabalhar, elas adoecem. E essa questão ela pode se tornar, inclusive, física, né? Com desenvolvimento de algumas patologias, inclusive, né? E podendo aí gerar casos mais extremos de burnout, por exemplo, né? Então, onde o ambiente de trabalho se torna tão nocivo, e às vezes não é o ambiente de trabalho, é a relação de assédio que ela teve. Então, quando eu tenho a relação mais focada agora no assédio moral, né? Que é uma relação onde eu tenho um conflito e é algo que é permanente, constante e que ele gera algum tipo de humilhação perante o outro, né? Então, por isso a importância ali da hierarquia, geralmente a posição do líder e do chefe. Eu diria que um líder que tem esse tipo de atitude, ele nem pode ser considerado um líder, ele é um chefe, né? Porque existe uma diferença, né? Um líder tem a ver com admiração e o chefe, né? Que ele gera esse tipo de sentimento na outra pessoa, ele não pode ser considerado, né? Ter esse nível de admiração. Então, você vai ter um ambiente organizacional ruim. Então, daqui a pouco, aquilo influenciou uma pessoa na equipe e a forma como isso pode entrar em efeito cascata, às vezes você tem um problema numa equipe que pode, em casos extremos, acabar revertendo na instituição como completo, né? No ambiente de trabalho, no escritório. É importante a gente esclarecer que eu exigir a qualidade do trabalho não é assédio. Se eu me dirijo a Licene e disse, Licene, não gostei dessa petição que você produziu. Você tem potencial para muito mais. Eu preciso que você corrija isso. Tá muito ruim. Nós temos um trabalho gigante pela frente. Esse desafio vai ser enorme. Eu preciso que você se dedique mais. Isso não é assédio, né? Eu tô fazendo uma exigência. Não, eu tô fazendo uma exigência de qualidade no trabalho dela. Eu sei o que você pode fazer, sei que você pode fazer melhor e é uma cobrança que eu faço. É diferente, por exemplo, dizer assim, você é burra. Você é burra, você não tá vendo como é que você tem que fazer isso? Opa, peraí. Agora eu já passei por uma característica, eu não tô falando do trabalho mais. Eu fiz uma ofensa, né? E a depender da pessoa, ela pode ser assim, burra é você, que não sabe nem o que quer. Pronto. E aí, o que acontece? Pode ser que esse clima até aconteça num tom de... o grupo aceita esse trâmite. Não é bom, não é saudável, mas às vezes no grupo isso é regular. Mas, por exemplo, se isso vai magoar a Licene, aí é que entra a questão. Veja, por que nós temos hoje uma estrutura de RH? Para que exatamente esses casos... Veja, nós estamos falando do chefe, né? Nesse caso, nesse exemplo que eu construí aqui, eu sou o líder, eu sou o responsável por ela. Fica ruim ela trazer esse assunto para mim. De repente, ela tem a opção do RH. Então, esse trabalho de você poder ir ao RH e apresentar o que está acontecendo com você, porque às vezes você pode até ficar na dúvida, peraí, isso aí é assédio? Isso tá bom para mim? Ou é assim mesmo, eu tenho que me adaptar a isso? Entende? Então, o fato
de você ter o RH para buscar e conversar sobre isso é fundamental. Eu sei que parece uma pergunta, assim, tipo, até parece, tá? Porque você tá perguntando isso. A gente trabalha pra igreja, mas existe assédio na igreja? Bom, veja, nós somos hoje mais de 70 mil empregados. Na América do né? Sul. Ou Na seja, América do Sul. considerando a pesquisa, se 1 em cada 5, eu nem claro. quero fazer essa conta. Mas é gigantesco, porque, veja, é uma estrutura enorme. E veja, nós temos níveis de pressão diferentes. Né? Nós temos estruturas diferentes. Veja, nós temos saúde, educação, assistência social e temos os templos. Né? Então nós temos instituições que podem variar. E outra, existe uma crise de mão de obra. Nós, como igreja, temos que estar preparados, por exemplo, às vezes a gente pode colocar pessoas para começarem a exercer uma liderança e eles não são líderes ainda. Veja, nós temos aqui escola de líderes, nós temos aqui uma série de trabalhos que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós temos esse podcast que nós estamos fazendo aqui. Por que nós estamos fazendo esse podcast? É porque nós sabemos que existe uma demanda, sabemos que há líderes, sabemos que há liderados que podem estar vivendo um clima como esse e nós, como corporação, estamos atendendo essa demanda com esse podcast. Veja, a RM é exatamente a nossa gestora de riscos, né? O Advantage Risk Management, ou seja, está aqui para gerir esse risco. Então, se a RM está fazendo esse podcast, é porque ela identificou, né, esse risco e nós temos que trabalhar com ele. Prevenção, para que não aconteça mais. É importante dizer que nós não acreditamos na infalibilidade da igreja. Nós não temos esse posicionamento. Nós podemos errar. O que hoje é muito ruim é nós pegarmos esse erro e colocarmos para debaixo do tapete. É isso que nós não podemos errar mais. Né? Veja, hoje você chegar à conclusão, olha, aconteceu um abuso sexual, vamos para um lado mais grave, né? Aconteceu um abuso sexual nesse escritório da igreja. Ok. Qual que você acha que o efeito é pior hoje? Você pegar isso, resolver tudo embaixo do tapete e dizer para a pessoa, é assim mesmo, você tem que lidar com isso, pede desculpa, pede perdão, né? Ou se a gente vai tomar uma providência e às vezes declara publicamente, olha, tomamos uma providência, levamos a polícia, a pessoa está presa, foi despedida por justa causa, ou seja, nós não somos invulneráveis com relação a isso, mas a gente pode ficar numa situação difícil sim, se nós tomamos ciência e não tomamos uma providência. Aí o problema é muito mais grave do que o fato de acontecer. Nós podemos ser vítimas, veja, existe uma pessoa que vai ser vítima do assediador, mas de alguma forma o empregador, a instituição também é vítima desse assediador. Né? E é isso que a gente tem que trabalhar. Na condição de vítima, nós temos que apoiar a vítima direta, né? A vítima direta, e tomar a providência para fazer isso. Só que tem um outro detalhe também. Veja, na condição de pessoas que estão lidando com isso, nós temos que saber que também há denúncias falsas. Né? Não gosto do meu líder, vou falar que ele me assediou. Exatamente. Então, veja, nós temos vários casos na literatura e na doutrina brasileira, por exemplo, de acusações falsas que ocorreram. Nós temos o caso da escola, aquela escola de São Paulo, que foi um desastre para a mídia, né? Um desastre jurídico, um desastre envolvendo várias coisas, que foi um problemaço, porque foi uma denúncia falsa. E hoje nós temos que ter muito cuidado também ao trabalhar com denúncia falsa, porque houve uma evolução no tratamento do assédio, principalmente no assédio feminino. A palavra da vítima tem hoje uma relevância muito mais forte que o que tinha no passado, a ponto de poder haver uma condenação só com a palavra da vítima. Então, assim, hoje houve quase que uma inversão. Se uma pessoa faz uma denúncia contra alguém, você tem que estar pronto para se defender disso. Você e aí, provar sua inocência. Exatamente. E aí vai uma dica para os líderes. Ele tem que ter muito cuidado com os locais fechados, principalmente se ele não conhece o interlocutor ou a interlocutora, né? Ou seja, a pessoa vem para fazer uma reclamação e você vai ficar trancada com ela numa sala sozinho, né? Você buscar sempre testemunhas, você buscar sempre alguém para estar com você, um local que tem uma câmera filmando, ou seja, a depender da função que você ocupa, se você não trabalha com uma equipe que está com você há muitos anos, etc., e você não sabe com quem você está lidando, ou mesmo que sabe, você pode evitar que esse fato aconteça. Porque a gente sabe, a gente identifica, óbvio, num plano tão amplo de casos como nós temos, nós já identificamos denúncias falsas.
e tivemos que trabalhar com isso também. Então, aquilo que nós temos uma prova direta, não tem nem o que discutir. Mas aquilo que nós não temos, nós recebemos a denúncia e há um tipo de apuração para que a gente entenda o que aconteceu, né? Voltando ao que a gente já tinha comentado antes, né? Às vezes a palavra assédio assusta. Tipo assim, eu nunca fiz assédio com ninguém, imagina assédio. Mas vamos dar exemplos, tipo assim, racismo, gordofobia, piadinhas, xenofobia, isso é assédio? Isso é assédio. Bullying, né? Até que ponto Eu costumo brincar o seguinte. Até que ponto não é assédio, né? A linha tem. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, às vezes você brincar com aquilo que a pessoa pode mudar é uma brincadeira. Mas se você brinca com algo que a pessoa não pode mudar, aí pode ficar muito grave, né? Então, por exemplo, se você brincar, diz assim, rapaz, eu não gostei da cor do seu terno. Você tá parecendo um bobo com esse terno, alguma coisa assim, etc., um idiota com esse terno. Ok, beleza, eu vou rir, é o seu gosto. Eu gosto, pegou pesado, mas eu gosto do meu terno, você não gosta, o problema é seu. Agora, se eu começo a falar uma característica dizendo assim, você tem uma característica pessoal que te faz parecer um idiota, você tem uma característica física, né? Quando você brinca, por exemplo, com o tamanho de uma pessoa, quando você brinca com uma coisa que a pessoa não pode mudar, né? Você brinca com uma deficiência, nós sabemos que há esse tipo de brincadeira. Então, isso, você vai para um stand-up, pode ser até engraçado, pode ser uma piada de mau gosto, etc., mas você tá ali, você se sujeitou àquilo. Mas e quando essa brincadeira acontece no seu ambiente de trabalho? Aí é outra coisa. A gente tem que tomar cuidado, porque aqui todo mundo é família, né? A gente se vê todo dia no trabalho, sábado, quando vai pro culto. Normalmente é vizinho, então a gente já tem uma certa intimidade um com o outro. E ainda no trabalho, você já tem aquela intimidade, ou chama pelo apelido de infância. Então tem que tomar esse cuidado pra não passar da linha, né? Exatamente, aquilo que você não pode mudar, né? Aquilo que você vai saber. E outra, nós sabemos que nós vimos de uma geração que é uma geração diferente da atual. A gente veio de uma geração que o apelido negativo, né, era normal. Né? Eu chamava o cabeção, o vara de cutucar estrela. Né? Nós lidávamos com isso. Era ruim? Era ruim. Chega uma hora que você se acostumava com aquilo, mas era ruim. Né? A questão é que passava. Hoje, as redes sociais, elas eternizam os momentos de sofrimento. E esse talvez seja o maior problema dessa geração. Você não tem mais como apagar. O registro tá ali. Os vídeos vão circulando, né? Os vídeos vão circulando. O assédio, ele pode se eternizar. Você pode ter entrado com uma demanda judicial, a pessoa pode ter sido mandada embora por justa causa, a pessoa pode ter... Todas as consequências judiciais podem ter acabado. Mas sempre esse vídeo vai estar em algum lugar, sempre esse vídeo pode estar sendo usado contra você em algum momento, né? Nós temos aí várias pessoas que tomaram condutas inadequadas no passado, que superaram totalmente isso, não tem mais nenhum vínculo com aquela atividade ou com aquele ato que ele praticou no passado, e esse ato ele volta sempre, né, a ser usado contra você. E o pior, às vezes de forma anônima. Então, quando isso acontece na sociedade já é ruim, imagina quando você traz isso para dentro do ambiente de trabalho. Então, nós temos que combater isso com toda a força. Isso não deve haver de forma alguma entre nós, até porque a gente se predispõe a nos chamarmos de uma instituição adventista do sétimo dia, né? Seu exemplo, né? Vou dar uma pausa rapidinho para o momento merchan, dizer que a RM está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Não sei se eu falei do YouTube, mas tá no YouTube de novo. Então, siga-nos, só procurar a RM Sul-Americana. Estou aguardando o seu like, porque lá nós temos várias dicas de prevenção e para você ficar por dentro sobre esse tema também de gestão de riscos. Licene, e a vítima? Por exemplo, fui assediada, o que eu faço? Eu não sei para quem falar. Tem um caso que eu fui assediada por alguém próximo, não posso falar pro meu líder, ou então fui assediada pelo meu líder, não posso falar para ele diretamente. A quem eu devo recorrer? Um dos canais de atendimento é o RH, né? Por isso que eu acho que estamos aqui participando dessa conversa. Só que é importante lembrar que nem toda sede administrativa, nem todo escritório, nem toda instituição tem um departamento de RH atuante, ou às vezes está na fase de implantação. Pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, né? Nosso líder, a Evelina, está cuidando dessa demanda. Em breve teremos todo mundo 100% integrados aí com essa área em pleno funcionamento. Bom, mas voltando. O RH, ele precisa ser um ambiente neutro. Ele precisa ser um ambiente que protege, né? Então, do colaborador,
ele precisa encontrar no RH um apoio, um abraço, um carinho, no sentido que é aqui que você pode falar e essa situação vai ser tratada com a maior segurança do mundo. Então, isso vai fazer... o RH vai falar com a liderança? Vai. Mas a gente é treinado e preparado para receber esse tipo de informação e proteger a pessoa para que ela não sofra algum tipo de efeito colateral por essa denúncia, né? Eu estava até lendo algumas coisas antes de a gente falar aqui, e fala que um dos motivos pelos quais as pessoas não falam sobre isso, por isso a importância, né, doutora Luiz, de falar sobre o tema, é porque, vou perder tempo, não vão fazer nada. Então, acho que um dos principais objetivos, inclusive, deste momento, e da RM ter trazido esse tema, é de mitigar o risco, né, de prevenir, para que estamos falando sobre o tema. Ou seja, existe assédio das mais diferentes naturezas dentro das instituições adventistas. Ponto. Por quê? Porque somos seres humanos, estamos passíveis a esse tipo de comportamento. Então, assim, para o colaborador também é importante que ele identifique que será que eu realmente estou sofrendo um assédio ou estou vivendo uma situação de conflito? Porque eu gostaria de mencionar que às vezes pode haver uma omissão por parte do colaborador, por exemplo, na entrega de uma demanda, na falta de comprometimento com a entrega. Então, é muito fácil, às vezes, você colocar numa posição de vítima para justificar alguma falha que você esteja cometendo. Então, assim, identificado não. Estou fazendo aquilo que eu posso. Por exemplo, tenho mentoria do meu líder para me desenvolver naquilo que talvez eu ainda não tenha minha habilidade completa. Se eu estou recebendo esse mentoring, que a gente chama dentro da área de RH, né? Se eu estou sendo acompanhada e mesmo assim eu percebo que de alguma forma esse poder ele está sobrecaindo sobre mim, fazendo com que eu me sinta humilhada, né? Eu vou falar como se fosse eu, né? Como se eu recebesse esse tipo de injúria, então eu tenho que prestar atenção. Por quê? Para ser assédio, a situação precisa ser recorrente. Então, até uma forma, né? Eu estava lendo, né, e escutando, pesquisando, para a pessoa que entende que está recebendo assédio, comece a anotar situações onde ela percebeu quando aconteceu, em qual momento, o que aconteceu. Porque no momento, inclusive, de uma conversa, de uma denúncia, né, seja para o RH, seja para uma ouvidoria, ou seja para uma liderança, você precisa ter informação. Você não pode chegar eu acho que estão me assediando. Primeiro que eu acho, cabe muita coisa. Então, assim, eu preciso ter uma análise sobre o caso. Então, mas não ignore o seu sentimento. É importante dizer aqui, a gente precisa só saber identificar o que está acontecendo. Então, o colaborador ele tem que ter esses registros e procurar o RH, ou a área de ouvidoria, ou algum líder, ou de repente, se não é um líder dele direto, ele procura o líder dele direto. Às vezes também ele pode procurar o líder daquele que está realizando o assédio, né? Ele vai procurar o seu caminho. Ou em algumas outras instituições que pode, por exemplo, ter a CIPA, né? De uma forma estabelecida, né? Ou às vezes com um canal externo, né? De denúncia, isso também pode servir. Mas é importante que a liderança traga qual que é a forma que eu vou proteger para que o meu colaborador se sinta acolhido em caso de uma situação como essa. Qual o maior desafio que nós temos hoje? Veja, o maior desafio que nós temos hoje é que nós temos que fazer um equilíbrio entre a mão de obra, né? entre o trabalho, porque às vezes a gente fala muito do assédio, a gente pensa na vítima, mas nós também temos que pensar naquele que assedia sem dolo. Né? Vou explicar isso de uma forma mais clara, né? Porque o que acontece? Às vezes, o líder vem de uma instituição que aquele comportamento era normal. Às vezes, o líder vem de uma estrutura em que ele podia simplesmente fazer essa forma. Por exemplo, ele trabalhava, por exemplo, com uma mão de obra menos qualificada, ou seja, uma mão de obra que tinha que pegar no pesado ali, ele também estava junto ali, vamos lá. E aí, de repente, ele mesmo é promovido, vem para um outro lugar, em que ele vai ter que lidar com outras pessoas. E ele tenta manter a mesma linha. Então, às vezes, você percebe que não há uma intenção, não é intencional. E aí nós temos que receber também esta reclamação, não é, para fazer esse trabalho. E claro, eu estou trazendo aqui, nós estamos falando em geral dessas questões, né? Então, se nós tivéssemos que falar aqui do mais grave, é o assédio sexual. Esse não tem o que discutir, né? Só que do assédio sexual para baixo,
nós vamos trabalhando com outros tipos de problemas, né? Nós vamos trabalhando com outros tipos de problemas. E veja, nós temos o RH, nós temos esse trabalho de abordagem exatamente para corrigir também aquilo que é possível de se recuperar. Nós temos vários casos aqui de reclamações que nós recebemos e por isso, talvez, a importância da pesquisa de clima, né? Nessa pesquisa de clima, você tem uma oportunidade da pessoa falar de forma anônima. Então, por exemplo, olha, eu não gosto da liderança que a Thay exerce sobre mim, porque ela pressiona as pessoas, ela maltrata as pessoas. Eu vejo com frequência ela destratando tudo bem. Sabe o que é pior? Às vezes ela fica brava com todo mundo, no dia seguinte ela vem pedir desculpa. Mas ela acabou com a minha noite, ela acabou com a minha dignidade ali, eu fiquei muito mal com isso. Então eu não gosto disso. Então, com essa pesquisa de clima na mão, nós não sabemos nem quem foi que fez essa abordagem. Mas nós vamos chamar você e vou dizer, olha, você precisa trabalhar esse elemento, você tem aqui um período para você corrigir isso. Se você não corrigir, nós não vamos poder prosseguir. Então eu te dou um prazo para que você corrija. Essa falha é uma falha que foi detectada, foi trabalhada e tem que fazer. Então, mas isso, volto a dizer, nós não estamos falando aqui de um assédio sexual, nós não estamos falando aqui de um assédio, de uma ofensa grave. Ah, então peraí, cada caso é um caso. E por isso, talvez, aí a necessidade de você ter um setor para lidar com isso. Nós estamos aqui fazendo um podcast e a regra geral é fale. A regra geral é essa, fale, não fique com isso guardado. Se você nesse momento está passando por um momento de assédio, mesmo que você tenha dúvida, mesmo que você acha que não é, mesmo que você esteja até acomodada, mas aquilo que está te maltratando, é importante que você fale. Busque alguém para falar, busque alguém da sua confiança para que você fale sobre isso. Não é interesse da igreja, da estrutura, que você siga passando por isso, né? Agora, se você fala e não é atendido, aí é uma falha nossa como estrutura. Como a igreja age com o agressor? Veja, resumidamente agora, qual indo pro final tipo de agressor? Aí é que vai a questão, né? Então, nós estamos falando de um assédio sexual, foi comprovado, isso é uma violência sexual. A igreja vai tratar isso como crime. Então, ela toma as providências laborais, né? Ela vai tomar as providências legais na condição de contrato de trabalho, mas a igreja vai orientar ou vai acompanhar para que seja feita uma denúncia criminal, né? Veja, nós temos que saber diferenciar o que é pecado do que é crime. Exatamente. Né? Não cabe à igreja perdoar crimes, né? Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele perdoa pecados. Os crimes, o Estado vai avaliar, né? A delegacia vai avaliar. Nós não somos investigadores. A gente está aqui para analisar o ambiente corporativo. Percebeu um crime, aí já não é com a gente mais. Aí já foge da nossa competência. Nós vamos encaminhar para as autoridades policiais tomarem as providências. E, infelizmente, isso acontece. O que eu posso garantir para vocês duas, e eu falo isso com muita tranquilidade, nós estamos com a casuística dos problemas que acontecem na nossa estrutura, nas nossas mãos, os casos estão conosco, a gente monitora os casos, é que a gente está evoluindo muito nas providências com relação a esses casos. Desde os casos mais simples aos casos mais complexos. E nós temos aplicado essa regra, inclusive, a autoridades. Ou seja, não interessa, isso não é uma coisa que se aplica só aos mais simples. Constatado o problema, nós temos tomado essas providências e temos sendo muito sérios nas providências com relação a isso. Claro, há muito o que melhorar ainda? Com certeza. Mas nós já evoluímos bastante em avançar, a evitar e a combater isso dentro da nossa estrutura. Você ia fazer mais uma... Eu ia fazer um comentário, né? Um convite aos meus colegas de RH que cuidam de pessoas, de que é importante que a gente tenha em mente um trabalho que deve ser feito com a liderança, no sentido de conscientização. Isso que o Dr. Luigi falou, de que há um tempo atrás certos comportamentos eram aceitos. Nós já vivemos no futuro do trabalho. Muito se fala sobre qual que é o futuro do trabalho depois de um mundo pós-pandemia. Porém, o futuro do trabalho já chegou. Então, somos pessoas de diferentes gerações coexistindo no mesmo ambiente.
Ou seja, precisa existir a adaptabilidade. Ou seja, eu como líder preciso me adaptar ao novo estilo de liderança, aquilo que o meu colaborador de hoje precisa, que não é mais o que ele precisava 5, 10 anos atrás. Então, os níveis de reconhecimento, de segurança, a questão de saúde mental, tudo isso está muito atrelado a esse mundo que já existe. E também a eu, colaborador, que eu tenha consciência, saiba identificar, primeiro fazendo um autoexame, se eu estou realizando, se o meu desempenho está correto, se realmente eu perceber que eu procure a forma adequada de resolver isso e também não fique comentando de forma sem nenhum objetivo, para que a gente traga a solução e não crie e não gere outros problemas. Gente, olha só, que tanto de assunto a gente tem, né? Esse foi só o nosso primeiro podcast sobre o assunto. É um assunto delicado, complexo, mas necessário, né? Querido ouvinte, se você tiver alguma dúvida também, entre em contato com a RM Sul-Americana. Nós temos uma assistente virtual que é a Laura, então você pode mandar um WhatsApp para ela, para nós, que é o 061 98277 4300, ou então pode ligar também que nós vamos atender, pode tirar todas as suas dúvidas conosco da RM Sul-Americana. Bom, gente, foi muito boa essa conversa. Ainda temos dúvidas, ainda temos muito o que falar, mas gostaria também das considerações finais de cada um de vocês. Olha, se eu tivesse que dizer alguma coisa para você que está assistindo e que está nesse momento passando por algum problema, não deixe de falar, não deixe de buscar ajuda. Nós estamos aqui, na medida do possível, nós vamos fazer de tudo para que você saia desse estágio, que você vai nos ajudar, não só no seu caso, mas vai ajudar também a igreja, a instituição em que você está, para que a gente saia dessa condição. Não há a bênção de Deus no lugar que está eivado com problemas sérios ligados a assédio. Não só para agradarmos a Deus, mas também para atendermos às necessidades da igreja e as suas, a gente precisa que você fale. E eu gostaria de dizer para as pessoas que elas prestem atenção nelas mesmas, que elas se cuidem. Porque, assim, depois desse quadro, que esse quadro evoluiu para uma patologia, para uma doença, é muito mais difícil e complicado, e isso pode acabar refletindo na sua família, inclusive. Então, quando você começar a perceber que essa ameaça, ela está ali inerente aos seus dias, pare, preste atenção e procure ajuda. Busque ajuda, fale, porque a igreja, as instituições adventistas, elas estão abertas para receber esse tipo de comunicado, esse tipo de pedido, e nós estamos prontos, preparados para ajudar. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada, Liciane Henke. Muito obrigada, Dr. Luiz Braga. Agradeço. Muito obrigada a você, querido ouvinte, que ficou até agora nos ouvindo. Se você gostou desse bate-papo, por favor, compartilhe com seus amigos, colaboradores, líderes também. Já fica a dica. E, opa, chefe, vamos ouvir esse podcast. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que o nosso ministério é proteger o seu ministério.